Bom dia, graça e paz em Jesus Cristo. A nossa mensagem de hoje, o tema será uma mensagem aos covardes, ou como deixar de ser covarde quanto à obra do Senhor. O nosso texto base está aqui em Atos, capítulo 3, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades e anciões do povo. Veja, esse versículo, ele vai começar a falar sobre Jesus Cristo. Ele vai anunciar. O contexto aqui está posto quando Pedro ali está junto com João, eles curam um aleijado à beira do templo ali, Formosa, e ele cura aquele homem. Então o povo, ele vem até Pedro e João ali e ficam como que glorificando eles, dando a glória a eles, e eles vão e dizem, olha, não foi por nosso poder, foi no nome de Jesus Cristo. E naquele momento o povo está ali, tendo com eles estão pregando ao povo. Chegam os anciões, os sacerdotes, e levam eles presos. Eles são presos por causa que eles estavam causando ali um alvoroço em Israel. Então eles são presos, são levados diante das autoridades, os anciões do povo, ali como é descrito um contexto aqui, e eles são ali levados e são questionados. Como ele diz no versículo 7, e quando perante eles o arguiram, com que poder ou em que nome de quem fizesse isso? Então eles perguntaram, com que poder e em que nome eles estavam fazendo tal coisa? Eles queriam ali saber com que autoridade ele estava se colocando ali, ensinando e curando pessoas ali, como foi o caso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, o autor Lucas aqui, ele faz questão de exortar. O Pedro estava cheio, transbordante do Espírito Santo. Lembra quem era Pedro? Covarde, negou Jesus, amaldiçoou Jesus, jurou diante de Deus e dos homens que nunca tinham visto Jesus. Um covarde. E nesse momento, Pedro agora é outra pessoa. Ele agora com ousadia, com intrepidez, com coragem, ele anuncia o Cristo. Diante do sinédrio ali, todos os anciões do povo, ele prega. Outrora ele teria fugido, outrora ele teria negado. Mas o que Pedro não tinha antes e agora ele tinha? Agora ele tinha o Espírito Santo de Deus. Agora ele estava transbordante do Espírito Santo. Por isso que Lucas diz, olha, então Pedro cheio do Espírito Santo. É justamente o Espírito Santo que nos dá ousadia para pregar a palavra de Deus. Ele não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de moderação, coragem. Quando um homem ou uma mulher está cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia para pregar o Evangelho em toda e qualquer circunstância. O contrário disso, na vida de Pedro, por exemplo, gerou o medo, a covardia, a dúvida, a insegurança, a incerteza. A vida dele estava posta ali e ele teve medo de pregar o Evangelho. A vida dele também estava correndo risco aqui e ele, com ousadia, ele teve coragem de enfrentar todo o sinédrio, toda aquela circunstância difícil que ele estava passando. Porque o Espírito Santo o encorajou. O Espírito Santo ali conduziu ele a pregar a palavra de Deus sem medo, sem ter medo da morte, sem temer o futuro, sem temer ali a cadeia ou ser apedrejado. Não, Pedro com ousadia prega o Evangelho. Você já sabe o que falta em você. Talvez esse medo que você tenha de pregar a palavra em certos ambientes, talvez essa dúvida se as pessoas darão crédito ou não à sua pregação. Talvez você esteja faltando o azeite. Talvez você esteja vazio do Espírito Santo. Talvez você precise deixar de se embriagar com o vinho que é a dissolução e se encher do Espírito Santo. Às vezes o vinho que é a dissolução é muitas vezes Netflix demais. É jogos, entretenimento, fútil, banal. Talvez o vinho que é a dissolução, que causa confusão em sua mente, são coisas secundárias que não tem gerado em você ali, que não tem entristecido o Espírito Santo, tem apagado o agir do Espírito Santo em sua vida. Ao invés de você estar se enchendo do Espírito Santo, você está ali entristecendo ele. Pecado causa isso. Muitas vezes é algo lícito, como eu citei, Netflix, filmes, novelas, coisas que às vezes são lícitas, séries, né, dorama, como é muitas vezes o que está em alta agora. Então você vai ver que essas coisas são lícitas, mas que muitas vezes é perda de tempo, é mudar o foco, é mudar o seu propósito, é você deixar de dar testemunho da verdade,
de se encher da palavra de Deus para fazer essas coisas secundárias. E não estou dizendo que é errado, porém que muitas vezes nós valorizamos mais essas coisas, ao invés de ser cheio do Espírito Santo, da comunhão ali com os santos, e ali ler a palavra de Deus, oração. Então Pedro aqui, ele só teve essa ousadia, intrepidez, como o próprio povo reconheceu. Olha, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado, eles estavam com Jesus. Veja, eles vendo aquilo, eles olham, esses homens com tamanha intrepidez, não têm ali, são incultos, ou seja, como que não tem um conhecimento amplo ali, e eles disseram, reconheceram, não, de fato, eles estavam com Jesus. É isso que acontece. Nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, nos parecemos mais com Jesus. As pessoas vão reconhecer. As pessoas vão dizer, essa pessoa está cheia do Espírito Santo, ela se parece com Jesus, ela andou com Jesus ou ela tem andado. E aí sim as pessoas vão reconhecer Cristo em nós. Nós vamos carregar o bom perfume de Cristo, como Paulo descreve. Talvez falte isso. Falte ser cheio do Espírito Santo. Falta você ali separar tempo para estar com Deus em oração. Falta você se debruçar na Escritura, ler a palavra de Deus. Falta você ali ter comunhão com os santos. Falta você bem dizer o Senhor em toda e qualquer circunstância. E aí o medo, a covardia vai cessar. Porque o Espírito Santo, ele nos dá coragem, ele nos inflama com uma coragem que nenhum homem pode nos conceder, nos dar ou pode ter. Até mesmo diante da morte, nós enfrentarmos os nossos adversários ali, temos coragem de pegar a palavra de Deus. Então Pedro aqui, cheio do Espírito Santo. Veja, Paulo, quando ele descreve isso ali, nós precisamos ser cheios, não só para pregar a palavra de Deus, mas também para levar ali a nossa vida em uma vida santa, ou como diz a Escritura, ser sempre abundante na obra do Senhor. Como é que eu sou sempre abundante? Como é que eu tenho sempre uma palavra oportuna da parte de Deus? Como é que eu sou exemplo, né, no meio do povo de Deus? Como Paulo diz a Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Como? Só alguém sendo cheio do Espírito Santo. E aí as oportunidades vão surgir, né, e você vai dar testemunho no seu trabalho, na sua escola. Deus vai abrir as portas para que você pregue. Sabe por que muitas vezes não surge oportunidade para você pregar nem na igreja, nem em qualquer outro lugar? Porque você não está ali preparado. Você não está apto para ensinar. Você não está apto para dar testemunho. Você está envolvido em pecado. E muitas vezes você nem reconhece as oportunidades que Deus abre para você dar testemunho. Talvez você esteja ocultando ali o seu talento, o seu dom, o seu chamado, envolvido em outras coisas. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos percepção quando a porta se abre. Nós temos percepção de que aquele momento ali é único, onde Deus está nos concedendo o momento de dar testemunho da palavra de Deus. Talvez falte isso na sua vida. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos encha do seu Espírito Santo. Senhor Deus, segundo essa palavra, Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor, para darmos testemunho, Senhor, do Senhor, para, com ousadia, com intrepidez, sem temermos a morte, sem temermos a vergonha, o medo, Senhor, nós venhamos a dar testemunho, aproveitando as oportunidades, as portas que o Senhor vem abrir, para que nós venhamos dar testemunho, sermos testemunhas de Cristo aqui nessa terra, Senhor. Pai, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu amigo, minha amiga, que você está ouvindo. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir, e assim o reino de Deus avançar e Deus ser glorificado. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.